Salve, salve! Hoje foi dia de reunião ministerial, dia em que o presidente Lula reuniu aquelas dezenas de assessores que ele tem, um monte de ministro, para um desafio. Para estimular a turma a vender melhor as realizações do governo. Na percepção do presidente, o governo fez um monte de coisa bacana, mas essas coisas bacanas não estão sendo apresentadas da maneira consistente para a sociedade como ele espera. E, em função disso, é que a popularidade dele estaria caindo, a popularidade do governo estaria caindo. E aí, gente, é o seguinte, mudar a imagem de um governo é um troço complexo, é demorado, o que é ótimo, porque a popularidade só muda rápido para um lado ou para outro quando as coisas estão muito bem e pioram demais ou quando estão lá embaixo, no fundo do poço, e aí a gente melhora. O Brasil viveu um tempão debaixo de hiperinflação. A popularidade dos governos estava no pé. Aí o José Sarney, primeiro presidente a assumir depois da redemocratização, inventou o tal do plano cruzado, derrubou a inflação no primeiro momento e ele foi praticamente santificado por um tempo. As pessoas usavam até um broche de fiscal do Sarney, o que nunca mais se via. Para quê? Para fechar o comércio que reajustava os preços. Fernando Henrique, ministro da Fazenda de Itamar Franco, se elegeu no primeiro turno das eleições de 1994. Plano real, que efetivamente derrotou a inflação. Então, em situações assim, a popularidade sai lá de baixo e sobe. Mas, para isso, é preciso que o país enfrente uma mega crise. E a gente não está enfrentando uma mega crise. A economia não brilha, mas também não está em frangalhos. O que não dá é para comprar a ideia de que as pessoas desaprovam o governo só porque não conhecem os feitos do governo. Lembrando que algumas das conquistas de 2023, primeiro ano do governo, se devem ao trabalho realizado em 2022 pelo governo anterior, Bolsonaro, como é o caso do agronegócio. E, estou falando de safra, e lembrando que outras realizações não mudam a vida das pessoas. Por exemplo, ampliar os recursos para o fundo do setor de audiovisual. Ninguém sabe disso. E também, ao saber, não muda nada. Ninguém avalia um governo como positivo por uma análise objetiva dos programas. As pessoas avaliam os governos segundo um repertório individual. É de cada um, do interesse de cada um. O que o governo faz conta, é importante, mas não é determinante. Então, quando eu vejo governantes achando que a opinião pública se move de acordo com os movimentos do governo, como se a sociedade simplesmente reagisse, eu fico imaginando que num ambiente de comunicação governamental perfeito, a taxa de renovação da política seria muito baixa, porque a sociedade iria receber a lista de realizações incríveis que todo o governo acha que tem e nunca ia trocar a situação pela oposição. Nem ia sair da esquerda petista para a direita bolsonarista e, se saísse, não iria voltar para a esquerda petista, sendo que o governo Bolsonaro também dizia que recebeu o país em ruínas, como o Lula disse hoje, e também apresentou uma lista no final do primeiro ano com as suas realizações. Claro que falar pouco ou não falar nada atrapalha a percepção que as pessoas têm do governo, mas falar demais ou falar o que não deve atrapalha ainda mais, e nesse campo, vamos combinar, o governo Lula tem caprichado.